um pouquinho das palavras de Jesus, das palavras apostólicas, que faz tanto bem para a nossa vida, que traz, é luz para o nosso viver, né? É lâmpada para o nosso caminho. Então, é maravilhosa a palavra do Senhor. O que não me cansa de anunciar a palavra. E não me cansa porque é a palavra que vivo, é a palavra que eu tomei para mim. Como tenho dito para vocês e insistido, e vocês até, alguns de vocês podem dizer, irmão Adilson é muito repetitivo. Mas a repetição, ela faz parte do inculcar a palavra no indivíduo. O próprio Deus orientou a nação de Israel de que os pais deveriam inculcar nos filhos a palavra. E nós estamos aqui repartindo e repetimos palavras com a finalidade de que cada um dos irmãos possa, de fato, absolver este ensino e aplicar na sua vida. Amém? Hoje a palavra que está no meu coração está na primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 4, versículos 7 ao 11, ou 7 ao 10. Eu vou ler e vou começar a esmiuçá-lo aqui. Tá? Então, o irmão Pedro ele vem escrevendo essa cartinha que o ideal seria todas as vezes que a gente vai ler um pequeno versículo, nós deveríamos ler toda a carta. É bom lembrar que quando Pedro escreveu, não tinha os numerozinhos que vocês têm aí, que eu tenho aqui. Quando Pedro escreveu a sua carta, não existia capítulo tal, versículo tal, não tinha. Ele escreveu uma carta por inteiro. E às vezes nós perdemos conteúdo por não conhecer a carta inteira. Às vezes se pega um versículo no meio e aí trabalha aquele versículo sem a mentalidade do todo que o apóstolo estava passando para nós. Isto ocorre com o evangelho, isto ocorre com as cartas, enfim. Sempre que você lê um texto e ele, na Bíblia, e ele te chamar a atenção, é bom que você leia antes e depois também, né? E se for possível, algumas cartas são tão pequenas que a gente lê ela rapidinho, né? Tem cartinha aí que você lê ela todinha em 5 minutos, 10 minutos, né? Se for um leitor muito lento, as mais pequenas não passa de 10 minutos. Uma carta maior, ela que vai meia hora. Mas o que é isso? Meia hora de dedicação a uma leitura de algo tão precioso. E depois de ler, então nós precisamos meditar, pensar a respeito, refletir a respeito daquilo que está dito. Porque também tem pessoas que leem sem nenhum interesse. Só leu. Eu li a Bíblia 10 vezes. Quanto tempo você meditou nela? Nenhum. Tem aqueles irmãos que pegam aquelas tabelinhas de ler a Bíblia num ano. E aí ficam todo contentes. Vão lá e lê. Não meditam. Se você ir lá no livro de Josué, Deus fala com Josué e ele dá uma fórmula de sucesso. Você gostaria de ter uma fórmula de sucesso? Uma fórmula que quando você aplicasse na sua vida, tudo dê certo. Você gostaria de ter uma fórmula assim? Eu já faz tempo que abracei ela. As fórmulas do sucesso só Deus que tem. E se nós não ouvirmos, não dermos ouvidos, não absorvermos os ensinos de Deus, nós não teremos a fórmula do sucesso. Lá para o Josué, Deus disse assim: Josué, medita no livro da lei de dia e de noite. Medita, agora não é leitura. O Josué, obviamente, já tinha lido quantas vezes aquele livro?
os livros, Pentateuco, Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números, Deuteronômio. Várias vezes ele era amigão do Moisés. É possível que muitas vezes ele tenha visto Moisés redigindo, né? Que ele estava sempre pertinho do Moisés. Agora Moisés morreu e o Senhor fala com Josué. O Criador, o Todo-Poderoso, o Deus Espírito, fala com Josué. O Josué não especificou se ele falou com voz audível, um som que vem no ar até ele, ou se ele falou dentro do coração do Josué. Esse o Josué não especificou, que também não tem muita relevância. O que importa é que Deus falou com o seu amigo, com o seu servo, com o seu fiel companheiro Josué. E o que Deus diz para ele? Deus então diz: olha, se tu meditar no livro da lei, de dia e de noite, e tu for uma pessoa esforçada, então tu te conduzirás, tu vai transitar na vida com prudência, né? E farás prosperar o teu caminho. Eu estou parafraseando o texto, tá? Então farás prosperar o teu caminho. Serás bem-sucedido. Tu terás sucesso. Então a fórmula do sucesso é meditar nas palavras de Deus, nos mandamentos de Deus, dia e noite. Não é só de dia e também não é só à noite. Infelizmente nós viemos de uma cultura que diz: eu vou cultuar o Senhor hoje à noite. Passo o dia todo sem cultuar. E à noite vem para fazer um culto para o Senhor de 1h30, 2 horas. E se passar disso já fica nervoso. Porque acha muito estar numa congregação mais do que 2 horas, né? Mas o Senhor diz assim: tu deve, na verdade, meditar, refletir nas minhas palavras ou na minha lei. No caso lá, a lei era a palavra de Deus. Deus que deu a lei para Moisés. Então, só, medita nas minhas palavras de dia e de noite. O que significa o tempo todo. Todo o tempo você deve pensar naquilo que eu falei, refletir sobre o que eu tenho falado, meditar nas palavras que vocês têm recebido de mim, o Senhor falando por Josué. E é o que eu espero que ocorra entre nós, que todas as palavras que Deus tem nos inspirado a falar para vocês, e que inspirou os apóstolos a falar para nós. Olha só, porque nós falamos as palavras do Senhor. O Paulo também falou sobre as palavras inspiradas de Deus para o Timóteo. E ele disse que o Timóteo devia ter bastante zelo por esta palavra e que deveria não se apartar, mas ler constantemente a palavra. Persiste em ler, ele disse. E aí, ele disse: se tu for zeloso, se tu tiver cuidado com as palavras que eu, no caso ele lá, Paulo, te passo por inspiração, então tu te salvarás. E aí diz assim: e tu salvará tanto a ti mesmo, porque coisa triste é pregar o evangelho e não viver o evangelho, porque daí salva os outros sem se salvar. Tem pastor por aí que está botando uma porção de gente no céu, mas ele está ficando do lado de fora. Tem missionário botando gente no céu e ele ficando do lado de fora. Tem padre
Tem padre colocando gente dentro do céu, bem na porta assim, a pessoa dá o passo para dentro do reino e ele fica do lado de fora. Porque não teve o cuidado de refletir sobre as palavras de Deus. Não teve o cuidado de zelar pela palavra de Deus, de persistir em ler, de exortar segundo a palavra de Deus, de doutrinar segundo a palavra de Deus. Consequentemente, ele acaba levando até alguns quando ele fala, mas se ele não vive, ele fica de fora. O Paulo chegou a escrever e disse que alguns pregam o evangelho por causa da fama de ser pregador. Não pregam o evangelho pelo sabor do evangelho, pela graça do evangelho, mas pregam o evangelho porque quando pregam fica famoso. Vão para a mídia, aparece no YouTube, vão para a TV, na rádio, o nome deles fica conhecido na cidade. É o pastor Bambambam, é o missionário não sei das quantas. O Paulo disse, tem gente que prega por isso. Aí ele disse assim, e tem alguns que pregam por dinheiro. O negócio deles quando eu prego, eu passo uma cestinha lá, todo mundo dá um dinheirinho. Entendeu? Teve uma vez um pastor famoso, que conversando com um amigo, ele disse assim, não, larguei o meu trabalho, porque achei uma fonte de renda muito superior do que aonde eu trabalhava. Coitado. É o tipo de pessoa, irmão, mas e o evangelho? Não, se ele está anunciando a palavra vai ter efeito naqueles que ouvem, naqueles que meditam, naqueles que param para refletir sobre o que está sendo dito. Tá? E alguns não pregam uma doutrina errada. Eles só têm uma atitude errada. De sorte que o que eles estão pregando, isso já acontecia nos dias de Jesus, quando Jesus disse assim, os que se assentam na cadeira de Moisés. Olha o que Jesus falou. Os que se assentam na cadeira de Moisés. Ele está falando dos escribas e fariseus, que eram os legisladores de Israel. A cadeira de Moisés é a cadeira do legislador. Os escribas se assentavam para escrever as leis, e os fariseus se reuniam em congressos para decidir o que tinha que acrescentar, o que tinha que tirar, contrariando a própria lei. Mas Jesus falou uma coisa interessante, ele disse, os que se assentam na cadeira de Moisés, vocês ouçam o que eles dizem. O que eles estão falando não está errado. O que eles estão anunciando não está equivocado, não. Quando ele diz que é para amar o próximo como a ti mesmo, você deve fazer o que ele está dizendo. Quando ele diz que é para você se exercitar na misericórdia, faça. Quando ele diz não adulterarás, você deve obedecer. Quando ele diz não furtarás, você deve botar isso em prática. Agora, não façam o que eles fazem. Opa, peraí. O que Jesus está dizendo é que eles pregavam uma coisa e viviam outra. Eles falavam de amor e odiavam. Eles falavam para não roubar e eles roubavam. Eles falavam para ser gentis e eles não eram gentis. Olha só. Então Jesus chama a atenção para isso. Nós precisamos também cuidar para que a gente não seja um anunciador do evangelho que não vive o evangelho. Para que a gente não se torne um católico sem catolicidade. E para que a gente não se torne um evangélico sem evangelho. Que nós não sejamos um protestante simplesmente pelo fato de protestar. Mas que nós sejamos pessoas que meditam na lei do Senhor de dia e de noite. Para que então possamos nos conduzir com prudência e fazer prosperar o nosso caminho.
prosperar, ser bem-sucedido em tudo aquilo que fazemos. E esse prosperar, esse sucesso não está no nível da matéria. Não. Que sejamos prósperos nos nossos relacionamentos. Que sejamos bem-sucedidos na nossa família. Que sejamos bem-sucedidos nas nossas interações. Porque, ouçam o irmão Adilson nessa noite. Se você for fiel, for uma pessoa correta, trabalhadora, esforçada, que guarda a palavra do Senhor no seu coração, você nunca precisa fazer uma oração pedindo um carro. Você nunca precisa se ajoelhar diante do Senhor para pedir uma casa. Você não precisa fazer uma campanha para melhorar o seu salário. Precisa. Porque já está determinado. Já está dito nas Escrituras. O justo prosperará. O justo florescerá. O justo crescerá como o cedro do Líbano. As maiores e mais altas árvores. O justo. O justo. O homem zeloso, a mulher zelosa, aquele que é caprichoso do que faz, sabe o que Salomão diz? O perito naquilo que realiza será colocado perante reis. E você sabe que quem trabalha para reis, presidentes, governadores, não ganha pouco. Então, nós estamos falando de sucesso que advém de um sucesso que antecede o sucesso material. Que é o sucesso de ser uma pessoa honrada, uma pessoa direita, uma pessoa equilibrada, uma pessoa com comunhão com Deus, uma pessoa justa. Dessa pessoa está escrito, o Davi, rei de Israel, poeta e compositor de salmos, ele já disse assim: eu fui moço, e agora estou velho. Pena que ele não colocou a idade de quando ele estava escrevendo. Não sabemos se ele estava aos 60. O fato é que ele já se considerava velho. Ele disse: eu fui moço, agora sou velho. Mas eu nunca vi o justo desamparado e a sua descendência, os seus filhinhos, os seus netinhos, mendigando o pão. Se eu não vi. Ele está dizendo: eu vivi uma vida da infância à maturidade, mas todas as vezes que eu observei o justo, eu vi que ele não estava desamparado. E percebi também que a sua descendência não estava passando fome. Ora, eu preciso observar essas palavras. E elas se encaixam todinha no sucesso que Deus dá para o Josué, na fórmula do sucesso. Que é algo que começa dentro de mim. Pela observância aos mandamentos de Deus, começa dentro de mim a prática da justiça. O cuidado com o meu proceder, o cuidado com aquilo que enche a minha mente, o cuidado com o meu olhar, o cuidado com as coisas que eu acumulo dentro de mim pelas vias auditivas.
o cuidado das coisas que eu quero alcançar. Quando dentro de mim há uma avaliação a partir da orientação divina, eu começo a propor para mim mesmo que eu vou ser um homem direito, que eu vou ser um homem do bem, que eu vou ser um homem que vai buscar a Deus. Quando eu começo a propor para mim mesmo que eu hei de ouvir a voz de Deus e cada palavra de Deus será para mim mais preciosa do que o ouro. A partir deste momento, eu começo a viver uma vida de confiança em Deus. Mas uma vida de confiança em Deus que visa a saúde espiritual, a saúde mental e a saúde física. Nessa ordem, regeneração espiritual, regeneração mental, psíquica, organização psicológica, luz sobre o entendimento e, por fim, saúde física. Ora, dentro desse quadro, fica registrada a justiça pela fé e, consequentemente, a vida abençoada em todas as suas esferas. Quero que você guarde essa palavra. Que não se iluda com proposta de mecanismos performáticos, de amostragem, de auê, de Pentecoste que não serve para nada. Entendeu? Quero que você medite nisso. E passe a avaliar que as coisas com Deus está dentro da dualidade da escolha de fazer bem ou de fazer mal. E que cada um de nós será recompensado segundo as nossas obras. Palavras de Jesus nos evangelhos, palavras ditas pelos apóstolos em suas cartas, e palavras de Jesus ressuscitado, mencionada no Apocalipse. Ele é quem diz: eis que cedo venho, e o meu galardão, meu salário, a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Aí a necessidade de nós avaliarmos o tempo e meditarmos nas palavras do Senhor e dos apóstolos enviados por Ele. Amém? Bom, vamos a Pedro então. Dito isso, tudo que falei até agora é só para você dar importância ao que o Pedro vai falar. Só para você dar valor ao que o irmão Pedro vai falar e que eu vou discorrer aqui um pouquinho. 1 Pedro 4, 7 a seguir. Olha as palavras que o irmão Pedro escreve. E já está o quê? Vamos fazer um grupo de leitura assim para dar um eco aqui dentro? Eu vou dar um início de novo, vocês continuam, tá bom? E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Vamos parar aqui um pouquinho. Primeiro, o Pedro diz assim, e olha que ele escreveu isso aqui há 2000 anos atrás. E para ele, o fim de todas as coisas já estava perto. Ele tem razão. Ele tem razão do cálculo que ele faz. Porque, na verdade, ele estava fazendo uma avaliação escatológica, profética, e dentro da conta simbólica do Gênesis.
O Pedro estava fazendo uma conta que já tinha passado do meio das gerações. Jesus aparece aí no 4º dia, se contado os espaços da criação. O Senhor criou todas as coisas em 6 dias e descansou no 7º. São anos milenares. Então, Jesus aparece no 4º ano dessa esfera de anos que nós não conseguimos alcançar dentro do nosso raciocínio limitado da nossa humanidade, nós não conseguimos conceber. Porque cada dia do Gênesis pode estar tratando de bilhões de anos. Certo? Jesus aparece aí o 4º dia da era cristã. 4º dia da era humana fora do Éden. Então, para o Pedro, o fim já estava mais próximo do que estava para Noé, Enoque, Adão, do que estava para Daniel, do que estava para todos os profetas. O Pedro entendeu, chegou a época do Senhor agir aqui na terra, chegou a época que os profetas profetizaram. Nós daqui para diante vamos caminhar para o fim. Porque antes de Cristo tudo caminhava para esse tempo de graça, esse tempo de misericórdia, esse tempo onde Deus queria alcançar todos os habitantes da terra através de Cristo. Cristo veio para o mundo inteiro. Então o irmão Pedro, avaliando a partir das Escrituras e se colocando dentro da dimensão destes tempos escatológicos, é que ele assinala lá, já está próximo o fim de todas as coisas. E de fato, de quando Pedro escreveu para agora, o fim vai se instalando, porque de lá para cá as coisas, elas não vêm melhorando, elas vêm involuindo, vêm ficando ruim. E o mundo, de fato, está se preparando para a vinda do anticristo, que vai trazer com ele uma paz falsa, uma paz mentirosa, fazendo uma condição contra a paz do Cristo. E Cristo disse, olha, eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não vou lá dou como o mundo a dá. E o anticristo ele vai vir apresentar uma paz a partir do mundo. Uma paz de acordo mundial, uma paz de acordo de governos, de uma proposta de uma nova era, de um novo espaço, de um novo modelo sistemático de existir na terra. O anticristo vai trazer isso. E por causa disso, todo o mundo está se preparando para receber esse sujeito do mal, mas que vem travestido de bondoso, de maravilhoso. Na verdade, ele vem travestido de Cristo, vem fingindo ser Cristo. A Escritura é tão clara a respeito disso. Diz que ele vai fazer sinais que, se possível fora, vai enganar até os escolhidos. Quem são os escolhidos? Quem são? Pegamos aqui há semanas atrás, Jesus disse, não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Entendeu? Os apóstolos, olha, porque ele elegeu vocês, escolha está dentro de eleição. Ele elegeu vocês. Para que vocês sejam uma nova nação, para que vocês sejam um novo povo. Um povo tirado do meio de todos os povos. Não fazendo mais Deus distinção entre judeu e grego, judeu e romano, judeu e brasileiro. Nada disso.
Olha, agora ele está unindo todas as nações em uma nova nação, que ele chama de igreja, uma congregação de santos, uma congregação de pessoas responsáveis, de pessoas equilibradas, de pessoas que, purificadas pelo sangue de Jesus, têm lavado até a sua consciência dentro do sangue de Jesus, e que agora passam a andar no Espírito de Jesus, vivem a vida de Jesus, estão arrolados no livro da vida do Cordeiro, que é um livro da vida de Jesus. E o anticristo, ele vai querer trabalhar contra essa fé, contra esse modo de existir, contra o Espírito de Cristo, contra o Evangelho de Jesus, e vai fazer de tudo para enganar multidões e multidões. E o Pedro diz, olha, está próximo o fim. Mas os anos passaram, os séculos passaram, e passaram-se já 2 milênios, desde que o Pedro falou isso. O que me chama a atenção é, se já passaram-se 2 milênios, Chico, desde que Pedro escreveu, imagina quanto nós estamos perto do fim. Se para o Pedro as coisas já estavam no final, já estava no início, no princípio da finalização desta era, deste modo de vida, desta terra, destes céus, que segundo Jesus, tudo isso passará. Ele disse, passará, os céus e a terra vão passar. É uma afirmação, é uma profecia, vai passar. E o Pedro então se liga e ele diz, olha, vocês pensam que o tempo é longínquo? Não, já está próximo. Tudo vai acabar, tudo vai terminar. O projeto de Deus está para dentro do mundo espiritual e não para dentro do mundo físico. Deus vai dar um basta no mundo físico. E ele vai trabalhar com aqueles que são espirituais, com aqueles que estão para o Espírito. Por isso Paulo, já em suas cartas, sempre afirma, olha, andai em Espírito, vivei no Espírito, recebam as coisas no Espírito, desenvolvam-se no Espírito. E Jesus mesmo inicia o Evangelho dizendo, olha, se você quer ver o reino de Deus, o governo de Deus, a ação divina, se você quer ver o reino e quer mesmo entrar nele, porque se você não vê, você nem entra. Primeiro se vê e depois se entra. Ele disse, se você quer ver e quer entrar no reino, nasça de novo. E o doutor da lei, o Nicodemos, disse, mas como que eu vou nascer de novo? Jesus disse, olha, aquele que não nascer do Espírito, não pode ver, não pode entrar. É preciso ser espiritual para enxergar as coisas a partir da visão espiritual. O homem natural, o homem carnal, o homem da matéria, ele não consegue entender as coisas espirituais, diz Paulo. Se você só entende de coisas visíveis, de coisas palpáveis, se você só entende de sabores, ou de lero-lero no seu ouvido, se você só entende das coisas dessa terra, e se você passa o dia e a noite só com essas coisas daqui, você não vai ver o reino. O tempo vai passar, você vai se acabar. Porque o Pedro também escreve que o homem é como a erva, que hoje brota, cresce e floresce. Aí depois assim, seca-se a flor da erva, o vento espalha e seca-se a erva. E acabou-se, já não é mais. É assim.
Então, para os espirituais, o Pedro está dizendo, olha, vocês já sabem, vocês já têm noção, vocês são pessoas inteligentes, vocês têm visão de Deus. E já está próximo o fim de todas as coisas. Não demora, tudo se acaba. E mesmo que não tivesse próximo o fim das coisas, está o meu. Está o meu. Eu já não sou mais neném, não sou mais menino, não sou mais adolescente. Mas mesmo o adolescente, o menino, a menina que está me ouvindo, os seus dias já estão em contagem regressiva. Então, o irmão Pedro, ele chama a atenção, olha, pense nisso. E ele não está destoando de uma mensagem positiva, porque já Moisés, ele tinha escrito nos Salmos, e ele disse o seguinte, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal forma que nós possamos alcançar corações sábios. Porque, perdoe-me o termo tão agressivo, tão brutal, mas a burrice, ela é companheira de quem não sabe contar os seus dias. A idiotice, a ignorância, ela é parceira do indivíduo que não conta os seus dias. Porque tal indivíduo não percebe o seu fim. Consequentemente, não se prepara para o fim. Mas a sabedoria é daqueles que contam os seus dias e que sabem contar os seus dias. Por isso, o Moisés, ele, nesse salmo, ele diz, olha, ensina-nos a contar. Ensina-nos a enxergar, ensina-nos a ver os nossos dias, a contar os nossos dias, mas fazer uma contagem de tal maneira que nós saia da ignorância para a sabedoria, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Que eu enxergue que o que me falta são menos do que eu já tive, independente da idade cronológica minha. E é neste sentido que eu consigo ver o Pedro não preocupado, mas ocupado em instruir a igreja de Jesus para a compreensão de que já está próximo o fim de todas as coisas. Ele disse, então agora, adquirida a consciência de que tudo está para acabar e de que os meus dias vão findar, ele disse assim, portanto, sede sóbrios. Essa palavrinha sóbrios, nós já tratamos ela aqui na semana passada. Mas nós estamos voltando. O texto é outro e nós estamos voltando a ela. Então, ele diz, sabendo que o fim de todas as coisas está próximo, vocês devem, primeiro, ser sóbrios, equilibrados, temperados, comedidos. Sejam sóbrios. Porque, infelizmente, irmão, quando a gente não tem consciência dos dias em que estamos vivendo e não fazemos contagem dos nossos dias, vive-se de qualquer forma. Vai-se vivendo numa correria desenfreada, numa gula de coisas, ao ponto de, ao invés de agradecer pelo que tem, cada vez quer mais. O cara tem 10 caminhão e ele está numa campanha da Fogueira Santa, não sei das quantas, para ter mais um. Ele tem 30 apartamentos. E ele não tem tempo para servir a Deus. Tem 30 apartamentos. E não tem tempo para servir a Deus, porque ele está na correria para ter mais 10.
Você consegue entender? Jesus deu conselhos no Evangelho e disse assim: olhai por vós, tratando do tempo do fim. O Pedro aprendeu com Jesus. Dentro do Evangelho, na parte escatológica, que Jesus começa a falar do fim dos tempos, dos princípios de dores, antes da destruição total, ele diz: olha, olhai por vós. Não aconteça que o vosso coração se sobrecarregue, o vosso coração se sobrecarregue de gula. Mas coração come? Não é o estômago? Será que ele não errou a palavra? Porque a frase correta seria: não aconteça que o vosso estômago esteja cheio de gula. Mas ele leva para o coração. Ele disse: não aconteça que o vosso coração mente. O coração é aqui. Aí ele diz: não aconteça que o vosso coração se sobrecarregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e aquele dia vos pegue de improviso. Isso não aconteça assim. Jesus até contou uma história de um rei que deu um grande banquete, preparou uma ceia maravilhosa e mandou convite para os seus amigos. E olha o que os cuidados da vida faz. Era à noite a coisa, era uma ceia. E aí ele disse que mandou os seus servos ir chamar os seus amigos. E os servos foram, e eles chegaram num lado e disse: olha, o meu senhor, o rei, mandou te convidar, está com tudo pronto, tem uma ceia pronta, um banquete para você participar. E o sujeito disse assim: rogo que tu digas para ele que me tenhas por escusado, me desculpe, mas eu comprei uma junta de boi e vou lá experimentar. Vai experimentar a junta de boi à noite? Vai arar pedaço de terra à noite? Cuidados da vida. Foi no outro e disse: olha, eu comprei um pedaço de terra grande, um sítio, e estou indo lá ver. O sujeito ignorante comprou sem ver. Comprou umas terras sem ver. E agora ele vai lá ver à noite. À noite. E aí não pode participar da ceia do rei. Aí chegou o outro, disse: não, eu casei. Estou em lua de mel. Estou em lua de mel, eu rogo que me tenhas por escusado. Você está entendendo? As pessoas deixam as coisas de Deus por qualquer outra coisa. As pessoas não participam do reino de Deus porque se entregam à busca de qualquer outra coisa. E qualquer coisinha é desculpa para eu não me relacionar com o Senhor. Qualquer coisinha. É o carro novo que comprei. Tudo é difícil na hora de se relacionar com Deus. Certo? E aí a gente vai olhar, são pessoas corretas, honestas, pessoas que compram e pagam, pessoas que têm um perfil social interessante, são pessoas que estão sempre bem quistas na sociedade, mas interiormente o coração delas está cheio de materialismo e nada do espiritual. São vazios de Deus. E o fato de ser vazio de Deus não quer dizer que é drogado, não quer dizer que é bêbado, não quer... Não. O que eu conheço de pessoas agradáveis, pessoas direitas, pessoas corretas, pessoas que estão com tudo
bem na vida e que poderiam muito bem servir a Deus de todo o coração, agradecidos até pela energia, pela força que possuem, mas eles não têm tempo para Deus. Eles não conseguem procurar a Deus, buscar a Deus. O divertimento os afasta de Deus, os prazeres os afastam de Deus, a matéria o afasta de Deus, os negócios o afastam de Deus. Para tudo eles têm tempo, para Deus não. Então é disso que o Pedro está falando, ele só já está próximo ao fim. Jesus, com relação a esse descuido, ele conta outra história. História com H. Ele conta a história de um sujeito que foi cuidando da matéria e foi acumulando. Um agricultor que foi colhendo. E colheu tanto, a sua lavoura prosperou tanto. A terra, ele plantou, cuidou, arou, adubou. E a lavoura produziu muitíssimo, ao ponto dele mandar desmanchar os seus celeiros. Derruba aquele barracãozinho ali, ele está pequeno, a lavoura desse ano é grande demais. Faz novos galpões e novos celeiros, e aí encheu aquilo até o teto. E por fim, numa idiotice sem tamanho, ele fala com a sua própria alma. Olha só, sem saber do que a alma se alimenta de verdade, ele, numa gula pela matéria, diz para a própria alma: alma, come e bebe, porque tens em depósito para muitos anos. Ora, meu Deus, a alma não come milho, não come mandioca, nem batata doce, a alma não come farinha, a alma não come lasanha, não come lanche, a alma não bebe as bebidas, a alma não, isso é para o corpo. Mas a cegueira espiritual era tamanha que ele queria alimentar a alma com a matéria. E ele achava que se tivesse muita matéria, ele garantiria à alma uma vida boa, uma vida maravilhosa por muitos anos. Eu agora tenho celeiro, o celeiro está repleto, a minha alma vai se satisfazer. A Escritura diz que Deus falou. Porque quando a idiotice é muito grande, Deus fala. Você sabia? Tem uns irmãos que gostam de sair por aí, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Tem uns irmãos que gostam, eles andam atrás de profecia, de revelação, casa de oração, benzideira, macumbeira, tudo quanto é coisa, entendeu? Eles vão lá para Deus falar, Deus fala, Deus fala. E a coisa que eles mais saem falando, Deus falou a minha vida toda, Deus contou a minha vida toda, Deus fez a minha vida toda, vai lá, sempre a mesma coisa. Então, há 20 anos Deus falando a vida deles, não mudaram 1 milímetro da vida. Então, escuta, irmão Adilson, nessa noite. Quando a burrice é grande demais, Deus se pronuncia. Que o correto não era Deus falar mais nada para nós. Ele já falou. O correto é nós chegar aqui, o que Deus mandou amar, eu vou amar. Porque Deus diz que é para ser justo, vou ser justo. Deus diz que eu não devo fazer fofoca, não vou fazer fofoca. Como é que está escrito aí? Deus diz que é para perdoar, vou perdoar. O correto é ler o que Deus já falou e fazer. Mas a idiotice humana leva o homem a querer que Deus fale o tempo todo. Parece que Deus não tem o que fazer, né? Parece que Deus não tem o que fazer. Tem gente que pensa que Deus é um velhinho que vive deitadinho numa rede de nuvem bem branquinha, balançando para lá e para cá, que não tem o que fazer. Jesus, nos dias dele, disse: olha, meu Pai trabalha até agora, desde a criação, da eternidade passada, até aquele exato momento em que Jesus estava se pronunciando. Ele disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também.
Nós temos o que fazer. Existem projetos eternos, magníficos, cuja mente humana não é capaz de conhecer, a não ser que o Senhor revele. Essa é a verdade. Entende? Aquele ignorante lá começou a falar com a sua alma e dizer, come bem, porque agora... Sabe, aquele homem que comprou 3 carretas, construiu 5 prédios, acumulou muito dinheiro, tem conta na Suíça, entendeu? Vocês conhecem uma turminha assim? E que de um dia para o outro bate a Polícia Federal na casa dele e tudo aquilo não serve para mais nada? Mais ou menos por aí. O sujeito acha que está garantido com o que botou no banco, acha que está garantido com o que edificou, acha que está garantido com os automóveis que ele anda. A gula pela matéria não permite que o indivíduo se situe no espírito. E aí então ele fala com a sua própria alma besteira. E é nessa hora que Deus então fala para ele: louco, nesta noite, hoje ainda, te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? Tudo aí que tu botasse o coração aí, vai servir para quem? Quem que vai repartir? Quem que vai cuidar? Quem que vai ficar? Ou quem que vai estourar, esbanjar? O Senhor chamou de louco. Louco, doidão, perturbado, desorientado. Hoje te pedirão a tua alma, porque quem sabe os dias da sua alma? Quem sabe do amanhã? Então, o Pedro diz assim: irmãos, sabendo que o fim está próximo, que todas as coisas vão perecer, antes de qualquer coisa, sejam sóbrios, tenham equilíbrio, sejam comedidos, temperados, não percam o equilíbrio, não se encham de gula nem de embriaguez pelas coisas, não fiquem tontos pela matéria, mas tenham equilíbrio espiritual capaz de vos conduzir de forma comedida, temperada, inteligente na vida. É isso que o irmão Pedro está dizendo. Os dias são finais, mas dá para viver bem. É só ser sóbrio. Depois, vigiem. Sede sóbrios e vigiai. É fim de tempo. É final de coisas. É o final de todas as coisas. Então vigiem. Exerçam vigilância. Observem as coisas, olhem. Não andem como uma pessoa que não enxerga. Não seja um cego no meio da multidão. Tenha luz. Entenda, compreenda. Exerça a vigilância. Cuide das coisas que você faz. Cuide das coisas que você fala. Cuide com as coisas com as quais você se envolve. Vigie. Nem toda proposta magnífica, ela é de fato magnífica. Aparentemente magnífica, nem toda ela tem a sua magnificência dentro do efeito final da coisa. Vigie, tem proposta, isso aqui vai me ocupar muito, isso aqui, eu vou ganhar mais 3.000 reais sobre o meu salário, mas vai ocupar mais o meu tempo, eu não vou ter tempo para me relacionar direito com a minha família, isso aí vai acabar roubando meu tempo de congregar, eu vou ter muita dificuldade de viver uma vida tranquila. Tem pai aí que não vê os filhos crescer. Tem pais que as crianças passam o dia inteiro na creche, à noite vão para casa, a avó é que atende. Entendeu? Por quê? Porque o pai está o dia todo no trabalho, à noite nos estudos, para dar um futuro bom para o filho. E o filho passa a vida reclamando: eu queria era o pai. Eu não quero as coisas que o pai está me deixando, eu quero é o meu pai. Quero a minha mãe. Então, por causa de 3, de 4, de 5 mil a mais, irmãos, vigie. Vigie.
Porque também tem pais que ganharam 5 mil a mais e estão gastando 10 com psicólogo, psiquiatra e tudo mais. Então vigie. É neste sentido que o Pedro está chamando para nós. Não está no fim, todas as coisas não vão se acabar. Então sejam sóbrios e vigiai. Vigie. E essa vigilância deve ser exercida, realizada com oração. Orem. O que tem de gente, vou botar 2 aspas aqui, como se eu estivesse escrevendo, tá? O que tem de gente, 2 aspas. Começo e fim aqui, ó, dentro das aspas. Vamos lá. O que tem de gente que não tem felicidade acumulando coisas, que estão perdendo a família, que são infelizes por causa de um pouquinho de salário a mais, que se diz crente, mas que não ora. Falar de oração com crente é a coisa mais interessante. Nada é mais ridículo do que ver crente falando de oração. A oração todos nós temos que orar. Orar. Aí convoca a reunião de oração, some tudo. Pode conversar com qualquer crente, agora, claro, nem vou falar com vocês assim, eu podia fazer uma entrevista agora, entendeu? Mas se você está tomando cafezinho, rapaz, nós temos que orar mais, né? É verdade, meu Deus, nós temos que orar mais. Entende? Tá, vamos começar uma semana de oração, vamos tudo buscar o Senhor, entende? Na hora um olha para o outro, vamos, né? Aí convoca, se o obreiro não vigiar, ele vai no embalo, fica ele sozinho. Porque também crente gosta de transferir o momento de oração para o obreiro. Entendeu? Mas o Pedro diz assim, o fim de todas as coisas está próximo. Sede sóbrios, vigiai em oração. Quer dizer uma coisa para vocês, crente que não está orando, está com algum problema espiritual. Ou não tem visão de Deus, a sua fé não foi alimentada e enfraqueceu. Irmão Deus, mas eu estou firme. Se tu não ora, tu não estás. E eu não vou nem te pedir desculpa de ser tão incisivo, tão direto. Se tu não tem um momento de oração com Deus, se tu não tem um tempo de qualidade de oração com Deus, tu não devia nem dizer que é crente. Fiz qualquer coisa, eu sou um sapecado. Você é um amigo de Jesus? Não, eu só fico de longe vendo a amizade de uns amigos que ele tem. Entendeu? Verdade. Eu sou amigo de Jesus, mas não falo com ele. Estou de mal já faz 2 anos. Cara, Jesus é 10, Jesus é 1000, não é 10, é 1000. Jesus é isso, Jesus é aquilo. Vamos falar com ele um pouquinho. Ai, não, cara, estou sem tempo. Eu vou experimentar a junta de boi. Vou lá ver o terreno que eu comprei. Entendeu? Jesus é 1000, lá no céu. Porque tem gente que vê o céu longe, né? Para alguns o céu está longe mesmo. Para alguns o céu é aqui. É o habitat do Senhor. Para outros o céu é lá. Longe. Mais longe. Ele diz que é para nós orar dizendo, venha o teu reino. Vem para cá. Senhor, te aproxima, eu quero me aproximar de ti. Te revela. Eu preciso mais de ti, eu preciso conversar contigo, eu preciso que tu participe da minha vida. Senhor Jesus, eu quero que tu seja meu amigo de verdade. Eu não quero fingir para mim mesmo, eu não quero mostrar para os outros a minha amizade contigo. Eu quero ser teu amigo mesmo, Senhor,
Por isso, meu Deus, eu venho te buscar em oração, vigiando meus atos, minhas atitudes, para não te desagradar, para não te entristecer, para não ferir a tua santidade. Eu vou ser sóbrio, equilibrado, eu vou ser temperado, Senhor, eu vou caprichar para andar direitinho na tua presença. Quando eu chamar teu nome, eu quero tu pertinho de mim, dizendo, eis-me aqui. O que estás precisando, meu filho? Qual a tua carência, meu filho? Não, Senhor, é só um desejo de conversar um pouquinho mesmo. Não quero nada teu, não. Tu já tens me cercado com toda sorte de bênçãos. Eu tenho bênçãos, Senhor, que tu fazes brotar da terra, e tenho bênçãos que caem como orvalho do céu sobre a minha vida. Eu estou tão abençoado, Senhor, que os ventos sopram em volta de mim e são bênçãos que me alcançam. Eu respiro, Senhor, porque a tua bênção é maravilhosa. Tu tens me abençoado, eu estou enriquecido, meu Deus, e de nada tenho falta. Eu tenho o que comer, eu tenho o que beber. Eu tenho abrigo, Senhor, eu tenho uma família, eu tenho todo um povo que está junto comigo, eu tenho irmãos, pessoas que me querem bem, eu tenho amigos sinceros, meu Deus, que quando eu passo por alguma dificuldade, eles me abraçam, eles se interessam por mim, instrumentos teus que tu colocasses perto de mim, servos teus que atuam como anjos na face da terra, tu me abençoaste, tu tens me abençoado, eu não tenho do que reclamar, eu não tenho, Senhor, que murmurar, eu não tenho que criticar, eu não tenho que andar ruim, eu preciso andar transbordando de gratidão, de alegria, de prazer, porque tu, Deus, tens me enchido com toda a sorte de bênção. E eu agora só quero conversar contigo, estou te chamando, porque a tua amizade é a coisa mais gloriosa que eu posso ter. Conversar contigo é a coisa mais preciosa. Com nenhum outro além de ti eu poderia conversar e ser sábio. Com nenhum outro eu poderia conversar e ter ciência espiritual. Com nenhum outro eu poderia passar horas comungando, Senhor, conversando, trocando ideias e recebendo revelações de coisas eternas e adentrando portais de glórias infinitas. Eu não teria, Senhor, nenhum outro que pudesse me conduzir pela santidade deste caminho e fazer-me alcançar a revelação de coisas tão grandiosas, tão firmes, que eu não sabia. Só em Ti eu encontro, Senhor. Isso é oração. Quando se fala de oração, se fala disso, de comunhão, de repartir a mediocridade minha com aquele que é tudo em todos, é receber diretamente dele instruções, inspirações, unção, sabedoria, autoridade, ciência, dons espirituais. Isso tudo a gente consegue conversando com o Senhor, dons espirituais. Tem alguns irmãos que dizem para mim, ai, como eu queria curar as pessoas. Não queria, não. Se quisesse, estava buscando o Senhor até alcançar essa graça. Ah, como eu queria ter a sabedoria para ajudar pessoas. Então vai buscar o Senhor, ore ao Senhor até você alcançar. Jesus ensinou que a oração deve ser processada até que a gente receba o que está buscando. Senhor, até quanto tempo a gente deve orar? Quantas vezes a gente deve orar? Ele disse, ore até receber. Você entende? Pedro está dizendo, olha, o fim de todas as coisas está próximo. Sede sóbrios, vigiai em oração. Versículo 8 para nós fazer a conclusão. Mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Então vocês sejam sóbrios, vigiem, tenham uma vida de oração,
Tenha uma vida de oração. Não deixa para orar, irmão, só quando tu estiver em apuro. Tem uns abençoados que de vez em quando me procuram aqui, e eu dedico meu tempo a eles, porque daí marcam para eu ir na casa deles, ou para encontrar-me com eles aqui na parte da manhã ou da tarde. E aí eu tenho notado que alguns vêm, eles só querem uma oração, eles não oram, eles não têm comunhão com Deus, mas eles só querem uma oração para a bênção, porque essa igreja da graça desgraçada, quem não congrega aqui pode se assustar com a graça desgraçada, mas a graça desgraçada é essa graça que as igrejas pregam, que tudo é graça, e que eu não tenho que fazer nada. Então eu sou todo errado, todo esculhambado, mas aí vou ali, o pastor ora e eu saio abençoado. É a graça desgraçada. A graça que faz o indivíduo ir para o inferno. A graça que não mostra que o perdão não é uma carteirinha para pecar. O perdão é uma porta que se abre para recomeçar a vida. E que uma vez perdoado, devo deixar todos os meus pecados para lá e seguir em santificação rumo ao Senhor. O escritor aos Hebreus diz: segui a paz com todos, a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então não é assim, Jesus perdoou todos os meus pecados, agora eu posso pecar porque Ele perdoou meu pecado passado, presente e futuro. Vai nessa, vai. Vai nessa que vai dar um abraço no coisinha ruim lá. Entendeu? Então, não é por aí. E essa graça desgraçada pregada pelas religiões faz com que pessoas pensam que vir aqui pedir uma oração, sair um diabo da casa deles para abençoar o filhinho. E depois, pronto, eles vão com aquilo, agora não, agora eu já fui ao pastor, ou é como o macumbeiro lá que dá um passe, né? Deu um passe. O pastor me deu um passe. Aí vai embora. Vai embora para viver errado. E aí tudo acabou lá. Entende? Que pena. Que pena. Não, eu devo buscar a Deus porque eu quero Deus. Eu preciso de Deus. Eu não quero só a bênção de Deus. Eu quero o próprio. Eu quero Deus. Oh, aleluia. Eu preciso compreender que mesmo que Ele não fale mais nunca nada para mim, que Ele nunca mais cure nenhuma enfermidade minha, que nunca mais permita eu ter nada, e ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, ou esteja em meio à provação do Jó, e todas as coisas me sejam tiradas, entendeu? E que só sobre a minha mulher. Opa! Foi o que aconteceu. Deus na provação, provando o Jó, tirou os filhos, tirou os bens, tirou o gado, tirou o dinheiro, tirou tudo, mas deixou a mulher. Veja que a mulher é cruz. Entendeu? E quando não é a mulher, ele deixa o homem. Porque para as irmãs, né, o homem é a cruz, né? Então, ainda que Deus te prove, te tire tudo e deixe o teu marido, entendeu? Eu ainda servirei o Senhor, porque a minha busca é o Senhor. A minha busca é o Senhor. É Ele o meu grandíssimo galardão. Ele é a razão da minha procura. Eu não venho aqui, eu tenho passado, tenho sofrido alguns dias com muitas dores. Faz umas 3 semanas que tenho andado todo torto. A Bruninha, minha neta, chegou a dar a receita para como eu vou me livrar das dores. Ela disse que é para eu fazer como a Bisa. Dormir bastante, descansar bastante e as dores vão sumir. Entendeu? Então, em outras palavras, ela só estava dizendo, tu está bem velhinho, vô.
Mas a grande verdade é que durante todo esse tempo, as dores não me preocupam. Não. O que eu tenho tido cuidado é para não perder a comunhão com o Senhor. Eu recebi revelações de Deus com dores na cabeça insuportáveis. Em meio àquelas dores, o Senhor me trouxe coisas tão maravilhosas no Espírito. De sorte que não é a minha saúde corporal, não é a casa, não é o carro, não são as coisas. É a comunhão com Deus. Isso eu não posso. Tem uma canção que diz, ainda que eu perca tudo na vida, a tua presença eu terei. Eu vou me agarrar no Senhor, vou ficar com Ele. E aí o Pedro diz, vivendo assim e tendo ardente amor. Expressão legal, né? Um amor que queima dentro de ti. Um amor que arde, ferve lá dentro. Se tu tiver ardente amor para com cada pessoa, esse amor, ele cobre multidões de pecados. Sabe o que isso quer dizer? A mim fez isso aí, mas não faz mal. Não é olho por olho, não é dente por dente. Adilson, mas o fulano falou assim, assim de você. Faz mal. Não tem problema não. Não vai me conhecer melhor. Mas tu não vai ficar com raiva, mas para que ter raiva? Já está perdoado. O amor cobre multidão de pecados. Tende ardente amor, sendo hospitaleiros, goste de receber em casa, uns para com os outros, sem murmurações, queixas, falatórios. Só que é interessante, essas queixas e esses falatórios, normalmente eles são produzidos de forma baixinha, por isso murmúrio. Murmurar. Falar baixinho, falar para o outro não ouvir. Sabias que eu vou lá, tá vendo? O irmãozinho veio aqui, todo mundo deu a paz do Senhor. Eu saúdo normalmente com a paz. Mas aí tem aqueles crentes radicais dizendo, ele nem dá a paz do Senhor. Eu não sei que tipo de paz ele pensa que eu estou dando para ele. É a paz, mas o radicalismo tem que ser a paz do Senhor. Se não fizer assim, bem cadenciado ainda. Igual o bem-vindo das igrejas, né? Sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Cadência. Se não for assim, o bem-vindo não vale. Né? Murmúrio. Paz, meu amigo. Paz. 3, 4 conversando. Tudo bem, tudo bem. Conhece? Conheço. Tá. Tô indo, tchau. Virou as costas, saiu, começa o murmúrio. Sabias que isso aí já fez aquilo assim, assim? Aí tem uns que querem justificar e dizem assim, mas o que a gente está falando é verdade. E quem que disse que murmuração é só mentira? Murmuração é tudo aquilo que eu falo baixinho e que fica roendo, corroendo, que fica destruindo como ferrugem, como traça, que levemente vai desfazendo. Através da murmuração se desfaz fama, se desfaz comunhão, se desfaz amizade, se desfaz santidade, se desfaz interações, amizades, famílias são destruídas com murmuração. Não murmure. Nós somos da verdade, fale as claras.
Gostou, gostou, não gostou, não gostou. Faça como eu fiz com uma amiga que me serviu um café ruim. E no meio de todo o pessoal, ela ainda teve a coragem de perguntar se estava bom. Eu olhei e disse, tá ruim. Que café nojento. Ai, meu Deus do céu, ele falou mesmo. Mas tu não queria ouvir? Mas, irmão, Deus, mas ser politicamente correto é moda do capeta. Lá que eu digo que tá bom e ela bota mais uma xícara cheia. Tô fora. Eu não quero ser politicamente correto. Eu quero ser esse ogro mesmo, mas da verdade. Você entendeu? É por aí. Verdade. Sem murmurações. Cada um administre aos outros o quê? O dom. Ministério é exercício de dom. Cada um ministre aos outros o dom, como recebeu. Deus te deu um dom, sirva os outros com este dom. O Senhor te deu sabedoria, sirva a sabedoria. Te deu profecia, sirva a mensagem profética. O Senhor te deu a graça de repartir, reparta com liberalidade, diz a Escritura. Cada um tem um dom. Deve ter, se não tem é porque não está orando. Irmão, eu não sei qual é o meu dom. Ô, perdido. Venha Jesus nessa noite. Entendeu? Deixa Jesus te salvar, deixa Jesus. Vai buscar o Senhor. Não, irmão, do Senhor até já tive. Jesus me usou muito. Ai, 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 enterrasse. É o mordomo infiel que enterrou o dom. Desperta o dom que há em ti. Cada um tem uma habilidade. Dorcas, ela olhou para a igreja e disse, como é que eu vou fazer? Não tenho o dom de pregar. Não tenho o dom de profetizar. O Senhor não me deu o dom de curar. E aí ela olhou e disse, mas eu tenho uma habilidade para costurar que é coisa incrível. Sabe uma coisa? Vou servir os meus irmãos costurando para eles. E aí costurava, fazia avental para um, fazia um vestido para outro. E assim foi a Dorcas. Mas ela serviu com tanto amor, sem murmuração, sem queixa, com sobriedade, com oração, com vigilância. Parece que eu parece que fico vendo a Dorcas lá, entende? Não sei como é que ela costurava, devia ser na mão, naquele tempo não tinha a máquina Singer, 2000 anos atrás não tinha. Aí era na mão mesmo, né? Então ela ali costurando cada pontinho daquele, essa é para o irmão José. Oh Deus, quando o irmão José vestir esse vestido aqui, tu abençoa. Que esse vestido, Senhor, esteja cheio de virtude, de unção, de tal maneira que o irmão José seja muito feliz quando usar essa roupa aqui. Um dia a Dorcas morreu. Mas ela tinha feito um trabalho tão lindo, tão maravilhoso o trabalho da Dorcas, que os irmãos começaram uma briga com Jesus. Uma guerra entre os irmãos e Jesus. A igreja e Jesus. Jesus querendo a Dorcas lá, porque ela era muito legal. E os irmãos querendo a Dorcas aqui, porque ela era muito legal. E aí, na quebra de braço, Jesus, que é misericordioso, acabou cedendo. Fingiu que perdeu para a igreja se alegrar com a resposta da oração.
Como ele fingiu que perdeu para o Jacó, lutando uma noite inteira com o Jacó. Jacó dava soco nele, parecia o Anderson Silva, entendeu? Mas ele saía daqui e dali, só pegava no vazio, para lá e para cá. O Jacó cansou, mas ainda agarrava e chutava e brigava. E aí ele só chega, acabou a brincadeira. Aí ele deu só uma cutucadinha assim com o dedo na coxa do Jacó, só uma cutucadinha. Pô, Jacó não andou mais. Jacó olhou e disse: não é gente. Não pode ser um homem. Pode eu lutar com ele a noite toda, agora ele está só uma cutucadinha, eu já me quebro todo. Isso aí não é gente, eu vou agarrar nele. E o Jacó pega e segura ele pelo pé ali, fica ali segurando as pernas. E o Jacó diz: quem és tu? E ele disse assim: por que perguntas o meu nome? Visto que é maravilhoso. Esse nome diz alguma coisa para vocês? Quem é o maravilhoso? Ele já estava lá. Não tinha nascido de Maria ainda, mas já andava por lá. Ele disse: como é o teu nome? E o Jacó confessou tudo que era. Eu sou o enganador, o suplantador, aquele que engana pai, que engana irmão. Eu sou Jacó. Mas de hoje em diante tu não vais te chamar mais Jacó. Eu vou mudar o teu nome. Vou te dar um novo nome. Um prenúncio daquilo que ele está realizando na nossa vida. Cada um de nós terá um novo nome no céu. De hoje em diante tu te chamarás Israel. Ninguém vai mais te chamar de enganador. Tu vais ter um nome maravilhoso, um nome lindo. Israel. Príncipe de Deus. Porque lutasse com os homens e lutasses com Deus e ganhasse. Lute com Deus que você está ganhando. Peça para Deus que você vai ganhar. A vitória vai ser sua. Os irmãos lutaram com Deus e pediram Dorcas de volta. Mandaram chamar o Pedro, o apóstolo de Jesus. Pedro chegou lá e disse: o que vocês querem? Uma coisa simples, irmão Pedro. A irmã Dorcas morreu e nós queríamos ela de volta. O obreiro tem que ter coragem. Essas bênçãos que eles dão por aí. Eu já estava assistindo uma irmã lá, estava fazendo uma campanha. Eu não assisto essas coisas, mas às vezes a gente vai trocar de canal, cai naquilo, né? Ficou eu e a Gui olhando aquela bobagem lá. Entendeu? A irmã com um carro novo e uma Bíblia de 60 pagamentos, dizendo que Jesus deu hora se Jesus dá 60 pagamentos para a gente pagar. Ele diz que não é nem para a gente ter dívida. Aí eu comprei fui lá, tirei um carro novo. Jesus me deu nada. Tu não crê, irmão, que Jesus dá? Eu creio em tudo, mas não nessa mentira. Irmão Pedro, é simples o que nós queremos que a irmã Dorcas volte à vida. Porque está aqui, aí diz a Bíblia que eles mostravam os aventais para o Pedro, mostravam as vestes que a Dorcas tinha confeccionado. Ela exerceu o dom de Deus no meio de amor, sobriedade, oração, vigilância. E o Pedro foi lá, entrou lá no quarto onde estava a irmã Dorcas, agora mortinha. E disse: Jesus, tu vai decepcionar os teus amigos aqui? Jesus disse: não. Eles querem a irmã Dorcas mais um pouquinho. Tem algumas irmãs que se morrer, ninguém ora para ressuscitar, irmão. Tem alguns irmãos que se partir, e alguém quiser orar para ressuscitar, a mulher já está no lado ali, dizendo, fazendo promessa: Senhor, vira o dizimista.
Entendeu? Prometo uma campanha de 7 anos na tua presença, não é de 7 dias. Mas tu não traz ele de volta, Senhor. A Dorcas traz, Senhor, e ela trouxe, o Senhor devolveu a Dorcas para ele. Porque ela descobriu uma maneira, um dom, uma habilidade. Ela usou de suas capacidades para servir os irmãos. Fique com essa palavra. É vindo o fim de todas as coisas. Dedique-se a Deus, busque a Deus, sirva a Deus de todo o coração. Amém, queridos? Vamos fazer uma oração nessa noite. Logo após essa oração, eu quero que você ainda fique aqui no seu lugar, irmã Cristiane, e vá louvar ao Senhor, juntamente conosco. Ou vamos fazer diferente. Fique em pé, mas nós vamos fazer diferente. Vai cantar antes. Você está com vontade de cantar?